a falar, tem direito a emitir a sua opinião, e hoje, com uma corrente mais abrangente devido às redes sociais e o mundo da tecnologia, as pessoas podem exprimir a qualquer instante aquilo que pensam. Obviamente, nos últimos 2 anos, a ciência diz isso. A ciência diz que Angola saiu do lugar 121 para o lugar 121 para o lugar 106. Obviamente, Angola viveu um período de transição imediata de um presidente para o outro, e esses dados são visíveis, obviamente, com a liderança do novo presidente, que é o presidente João Lourenço. Portanto, mas isso tudo é fruto de trabalho de um todo. Obviamente, um governo deve ter um líder capaz de conduzir o seu país a um bom porto, mas obviamente todo o resto da equipa tem de estar alinhado, e a comunicação social tem feito grandes progressos neste sentido, que tem levado obviamente Angola a lugares privilegiantes. Nós hoje podemos nos congratular porque estamos à frente de um país de referência da CPLP, que é o Brasil. Estamos à frente de um país de referência em África, que é o Ruanda. Portanto, Angola deve, sim senhora, dizer que estamos de parabéns. É motivo para já fazermos festa, ou pelo facto de subirmos no ranking, pelo facto de já existir essa liberdade na imprensa, a liberdade de imprensa? Penso que é prematuro. Ou é momento de olharmos para outras questões ligadas também à imprensa? Por exemplo, as questões de trabalho, e não só a melhoria das condições de trabalho, mesmo na área da informação, na área do jornalismo? Eu penso que é prematuro lançarmos aqui fogos de artifício. Obviamente temos de dizer parabéns Angola, mas ao mesmo tempo temos de parar e levar isto como um momento de reflexão. Olhar para os últimos 2 anos, olhar para os relatórios principalmente da Repórteres Sem Fronteiras, e dizer o que é que foi feito nos últimos 2 anos, onde estamos e para onde devemos ir. Porque aí depois vamos entrar para outro campo, que é a questão da comunicação social no seu todo. E Angola, naquilo que tange a comunicação social, eu penso que as estratégias que têm sido adotadas ainda não são das melhores. Nós devemos adotar uma estratégia de comunicação holística, e isto deve ser, obviamente, orientado a nível da estrutura cimeira daquilo que é o órgão. Portanto, hoje em dia, os jornalistas, a comunicação, os fazedores de comunicação, os profissionais de comunicação são mais reativos do que propriamente ativos. Portanto, faz-se o jornalismo com base numa reação. Portanto, o jornalismo deve continuar a ter uma postura investigativa, deve continuar a ter uma postura empreendedora, porque é isso que vai definir o futuro melhor da liberdade de imprensa e da comunicação social em Angola. Portanto, se nós adotarmos uma postura mais reativa do que propriamente ativa, talvez do lugar 106 que estamos hoje, podemos não ir para o lugar 100, para o lugar 90 ou para os outros lugares cimeiros. Ainda assim estamos numa posição privilegiada. Portanto, o ranking é feito com uma base de 180 países e territórios, e Angola pode dizer sim que está numa posição privilegiada. Aliás, passamos, por exemplo, o Brasil. Passamos o Brasil, estamos à frente, conforme já mencionei, de um país de referência em África, que é o Ruanda, e Angola está numa linha onde não existem. A RCF também faz aquela que é a lista dos predadores da liberdade de imprensa. E, contrariamente ao que se coagita em outros órgãos, Angola não está nessa lista dos predadores da liberdade de imprensa. Pelo contrário, encontramos países como o Afeganistão, a Índia,
o próprio Ruanda, a China, a Coreia do Norte, que agora é o pior país do mundo para se fazer o exercício desta atividade. Exatamente. Portanto, nós estamos, de facto, de parabéns. Edgar Avelino, acha que o Estado angolano é amigo da imprensa? O Estado angolano... Olhando para o contexto real, né? Porque às vezes a imprensa, o jornalista, no geral, é visto como alguém que veio arranjar, sei lá, vamos dizer numa linguagem mais simples, algum problema, né? Acha que o Estado angolano é amigo da imprensa? Sim. De forma direta, sim. Repare, Sueli, que de acordo à ciência e alguns trabalhos feitos por investigadores, só este ano já foram assassinados cerca de 16 jornalistas. Só este ano. Nos últimos 5, 10 anos, mais de 116 jornalistas foram capturados, torturados, mortos pela prática jornalística, por fazer o exercício da comunicação com verdade. Esta pandemia do coronavírus que se vive hoje no mundo tem feito também alguns jornalistas reféns. Temos casos da Índia, temos casos do Afeganistão, onde jornalistas que fizeram comunicações com caricaturas do governo foram levados para o tribunal, as barras do tribunal, alguns condenados à prisão perpétua, outros com a proibição de continuar a fazer o exercício da atividade jornalística e outros com outras sentenças. Angola, não me lembro em nenhum capítulo da história de Angola termos vivido isso. Recentemente tivemos uma situação do jornalista de uma televisão privada em que cobria uma manifestação e foi agredido pela polícia. Portanto, isto foi agredido pela polícia, depois tem outros contornos, tem que se averiguar as causas, tem que se averiguar o momento em que o mesmo aconteceu. Mas segundo o que foi relatado, estava com uma câmara, foi impedido de fazer o seu trabalho, mesmo mostrando que estava identificado, foi impedido e acabou por ser mesmo agredido pela polícia. Pelo menos foram os relatos que houve desta situação, deste jornalista. Ok. Nós temos que ter aqui algum cuidado. Ao fazer a prática e o exercício da atividade jornalística, devemos cumprir alguns parâmetros. Tanto e a atividade jornalística tem ética. Nós temos que cumprir os princípios deontológicos que nos prezem e permitam que, com toda a excelência e profissionalismo que se requer, nós façamos este exercício da atividade jornalística. Portanto, nós, ao fazer isso, hoje em dia, qualquer um de nós pode ser, permitam-me aqui abrir aspas, jornalista. Não é bem assim, não é bem assim. Tanto com a abertura do mundo tecnológico, do mundo digital, qualquer cidadão sente-se no direito de fazer o exercício do jornalismo. Não, mas fazer o exercício do jornalismo é uma profissão, é uma arte, é uma ciência, existem regras, existem parâmetros. Então, é aí que nós temos, às vezes, de nos situar. Portanto, não podemos, só pelo facto de termos a carteira de jornalista, pensar que a qualquer momento temos o poder de pegar no telefone ou numa câmara que tenhamos em posse e fazer alguma cobertura. Temos o poder de ir para um grupo de rede social, do WhatsApp, e publicar alguma coisa. Não, tem que cumprir certos parâmetros. E aí é que se traduz a excelência da comunicação. Portanto, mas são alguns casos que vão acontecendo, por exemplo, no Namiba, aconteceu um caso de uma jornalista da televisão pública que acabou por ser agredida pela escolta do governador da província. Outro caso foi o facto também do governador da província de Benguela ter usado até palavras não agradáveis para um jornalista, desclassificando até o jornalista. Portanto, estamos a falar de um Estado democrático. Sim, sim. Essas questões ainda deviam acontecer? Estas questões não acontecem, não devem acontecer, mas estas questões devem depois ser associadas e acompanhadas por jornalistas de investigação.
Angola tem poucos jornalistas de investigação. Os jornalistas de investigação devem ir atrás da informação, produzir a informação e transmitir com verdade. Por que acha que temos poucos jornalistas de É investigação? um facto isto é sim, mas visível. por que acha que nós temos poucos jornalistas de investigação? Temos poucos jornalistas... Não tem a ver com o contexto, com o facto de existirem situações como essas e as pessoas não querem pôr em risco, muitas vezes, a sua própria vida? Não, eu penso que tem a ver um bocadinho com o ensino da comunicação social como tal. Ensino da comunicação social como tal. Aprendeu-se num passado recente que fazer jornalismo em Angola era ser convidado para uma atividade, fazer a cobertura de imagem e depois passar a mensagem no jornal, no noticiário. O jornalismo investigativo é muito mais do que isso. O jornalismo investigativo passa também por pegar em dois casos que fez referência aqui agora, por exemplo, e construir a informação. E depois tem uma cadeia que vai comportar esse jornalismo investigativo, que vai abranger, obviamente, a própria comunicação social no seu todo. Que é aí que eu digo que também é uma fragilidade naquilo que eu ensino da comunicação social em Angola. Ainda infesto do ponto de vista de excelência. Portanto, existem algumas academias de ensino, mas ainda em infesto no ponto de vista de excelência. Eu penso que deve-se criar uma estratégia de comunicação combinada em que se possa agrupar aqueles que são os fazedores da comunicação, da informação, que são os jornalistas, aqueles que são os elementos ativos que tutelam a classe, que é o Ministério da Comunicação Social, e aquele que são o consumidor final, que é a sociedade, são os cidadãos. Portanto, tem que se criar aqui uma estratégia de comunicação combinada para conseguirmos ter um jornalismo investigativo mais patente em Angola. Edgar Avelino, acha que existe excesso de censura em algumas informações passadas aqui pelos jornalistas do nosso país? A censura, Sueli, repare que hoje em dia, e temos todas as redes sociais, o WhatsApp em particular, há muitas caricaturas que se fazem a falar mal do governo, a falar mal do presidente, a falar mal do atual e anterior presidente, a falar mal de membros do governo e pessoas que estão em linhas de liderança política. A censura não é visível em Angola. Ou seja, não se aplica a censura da comunicação em Angola. Fazer censura de uma comunicação é o mesmo que pegar no exemplo do jornalista indiano que foi condenado à prisão perpétua este ano por fazer caricaturas do governo da Índia. Isto não é liberdade de imprensa? Isto é liberdade de imprensa. Isto é liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é um exercício democrático. Liberdade de imprensa é um exercício democrático. E as pessoas têm e a democracia precisa de pilares. A democracia precisa de pilares. E um dos seus pilares, obviamente, é a liberdade de imprensa. Repare que hoje em dia há uma vontade, há uma forma natural das pessoas falarem sobre a corrupção, sobre os supostos corruptos, sobre a governação, quer do presidente, quer dos governadores, quer dos outros membros do governo. E essa informação é passada, quer seja na Vida TV, quer seja noutros órgãos de comunicação, quer seja nos jornais. Portanto, essa comunicação é passada. E eu devo informar que, com alegria, esses dados são considerados quando o relatório que a RSF faz, que é Repórteres Sem Fronteiras, esses dados são considerados ao mais alto nível.
o nível de censura que cada governo apresenta para o exercício da atividade jornalística e, em particular, da liberdade de imprensa. Mas muitas vezes ouvimos e não acredito que não haja nenhum jornalista que nunca tenha ouvido de alguém que conhece que os jornalistas não passam tudo o que deviam passar. Ou seja, acabam por maquiar as notícias e não dar aquilo que o cidadão, a população, quer ouvir ou quer ver. Isto não acontece na Vida TV, obviamente. Portanto, a Vida TV comunica aquilo que deve comunicar após uma devida triagem, após a examinação. Mas isso é uma coisa que acontece e nós ouvimos, e tal como eu disse, acho que não tem nenhum jornalista que não tenha ouvido pelo menos uma declaração de alguém, de um cidadão angolano, nesse contexto. Sim. Deixe-me dizer aqui, e se me permitir, eu vou lhe dar uma passagem isso foi dito no século XVIII pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Sem liberdade de expressão, nenhuma busca pela verdade é possível. Se você fechar a porta, todos os erros, a verdade também ficará de fora. Portanto, sem liberdade de expressão, nenhuma busca pela verdade é possível. Se você fechar a porta a todos os erros, também ficará de fora. Angola claramente abriu as portas à comunicação nos últimos 2, 3 anos. Claramente. Isso obviamente tem aqui alguma base de discussão, mediante os pontos de vista de cada um, mas Angola abriu aqui as bases e a vontade das pessoas hoje se comunicarem. Hoje em dia a imprensa seja caracterizada pela pluralidade de diversas correntes de opiniões, rádios e revistas, as mesmas notícias às vezes são passadas nos diferentes órgãos de comunicação. Num passado recente, algumas notícias eram congregadas apenas para determinados órgãos de comunicação social, seja jornal, rádio, TV. Portanto, hoje em dia há aqui esta abertura que se vê. Temos um número reduzido de pessoas que acompanham as notícias. Será que o motivo é o facto das pessoas não acreditarem naquilo que os jornalistas querem passar? Os jornalistas são também uma autoridade. Sabe que a comunicação social é o quarto poder no mundo. Exatamente. E a comunicação como tal. E as mesmas pessoas, e isso eu falo a nível global, as mesmas pessoas que eram e ainda são hoje contra a liberdade de imprensa, cidadãos e alguns governos, são as mesmas que hoje produzem as fake news. Portanto, hoje em dia é muito mais fácil e rápido encontrarmos uma fake news em algum órgão de comunicação, inclusive a TV, por causa dos contra a liberdade de imprensa. Existem pessoas, além dos governos, que também são contra a liberdade de imprensa. E como tal, essas pessoas posicionam-se às vezes em lugares cimeiros para antecipar-se na produção de conteúdos que depois vão originar uma informação, que na maior parte das vezes, ou sempre, não é uma informação fidedigna. Os jornalistas em Angola têm feito, e estão de parabéns, têm feito um grande trabalho naquilo que é a busca pela informação e o critério de comunicar com verdade. Isto é um facto visível. Jornalistas de todas as cadeias, todos os órgãos têm feito aqui esse esforço. O esforço deve ser continuado em que sentido? Numa perspectiva de traduzir a excelência. A excelência na comunicação passa por um todo. Passa pelo filtro da própria comunicação, pela edição rigorosa da própria comunicação, e garantir que essa informação chegue ao consumidor final, que é o cidadão, com os mais altos níveis de rigorosidade e de verdade.
Portanto, Edgar Avelino, vamos continuar a falar aqui sobre este assunto, liberdade de imprensa em Angola, avanços e recuos. Queremos saber quais são os avanços, quais são os recuos, obviamente, e também queremos saber aonde é que começa a liberdade e aonde é que termina.